Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 126º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 9º falando sobre mediunidade comportamental. E hoje traremos um daqueles temas assim, olha, imperdíveis. As umbandas e a relação intrarreligiosa. Mas espera aí, Luiz Fernando, para aí. O que é intrarreligiosa? Toda vez que a gente falar intrarreligiosa, é a nossa relação humana, é a relação com os nossos irmãos de fé, de dentro da Umbanda, de dentro dos candomblés, por que não, né? Até porque é uma religião co-irmã, né? E quando a gente falar relação interreligiosa, aí é da Umbanda dos umbandistas com outras religiões, beleza? Que, aliás, no próximo episódio nós vamos falar sobre relação interreligiosa. Hoje, relação intrarreligiosa. E aí vamos lá, gente, vamos começar a pensar para a gente poder criar os argumentos para a gente falar sobre esse tema tão rico e tão importante. Primeira coisa, a gente já sabe que a relação humana é um dos maiores desafios, né, do ser humano propriamente dito, né, de qualquer pessoa, né? A relação é difícil, ponto. Vamos mais para frente entrar nesses temas todos aí, isso tudo a gente vai abordar em mediunidade comportamental. Mas para hoje vamos falar sobre essa relação intrarreligiosa. Então, no dia 15 de novembro de 1908, o que aconteceu? Todo mundo sabe, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas traz, através da sua sagrada mensagem, uma raiz. Ponto. A Umbanda que naquele momento era possível se trabalhar, né? Então trouxe uma escola para nós, com várias diretrizes, obviamente. Só que, assim como outras religiões, se você observar, o catolicismo foi a mesma coisa, a evangélica e outras tradições, budismo, seja onde for, né? Todas as religiões, a partir do momento que caminham, elas vão se desdobrando em outras vertentes, em outras escolas. Isso é até certo ponto, isso é muito natural, isso é salutar, inclusive. E na Umbanda não foi diferente. Quer ver só? Vou explicar para vocês, olha só a imagem que vai entrar aqui nesse momento. Reparem que nessa figura, aqui em cima nós temos o eixo principal, que é o nome da nossa religião, Umbanda. É o eixo. A partir dali é a base de sustentação de toda e qualquer escola, Umbanda. Eu trago 3 realidades, 3 segmentos, 3 braços dessa Umbanda para que vocês possam, para que a gente possa começar a dialogar. Primeiro, o braço europeu, né? Ali a gente pode falar do cristianismo, com certeza absoluta. A religião católica teve toda a influência dentro das nossas tradições, das nossas práticas. A gente fala também do espiritismo, que obviamente também trouxe inúmeras contribuições para o nosso segmento. E aqui embaixo, reparem que eu coloco outras. Aí eu sou obrigado a lembrar do viés oriental. E aí eu tenho que trazer para vocês, por exemplo, aí falando de geografia, né? Que seria, vindo ali por dentro da Europa, a gente trazer Gente, me falhou aqui na mente
o nome do país. Lembrei, a Turquia. Gente, eu estou ficando gaga, estou ficando velho, gente. Estou esquecendo tudo. A Turquia é um país que um lado ele está voltado para a Europa e o outro lado voltado para o Oriente Médio. Então, vamos dizer que dentro de uma visão, de um segmento oriental, foi por ali que, vamos dizer assim, que a gente incorporou, né, esse grande segmento que trabalha em várias escolas umbandistas. Então, nesse outras, aqui a gente fala desse segmento mais oriental. Além disso, eu falo também do africanismo, e aí várias nações africanas contribuíram como escolas, né, para as nossas tradições, né? A gente fala ali do Congo, a gente fala ali da Nigéria, a gente fala da Angola, entre outros. E não podemos esquecer do berço das grandes religiões, o Egito Antigo, a grande terra da sabedoria. E por último, a gente fala do viés indígena. Indiscutivelmente, quantas escolas umbandistas dentro desse segmento. E a gente pode lembrar aí Tambor de Mina, Babassuê, Jurema Sagrada, de onde a gente reverencia o grande Zé Pilintra, entre outras. Então, como eu coloquei aqui embaixo, a Umbanda ela se torna universalista quando ela absorve a influência europeia, africana, indígena e de outras filosofias. E aí, meus irmãos, quando nós observamos o movimento umbandista fora do nosso terreiro, nós encontramos assim um mundo quase infinito de diferentes formas de se fazer umbanda. São as famosas escolas, gente, né? As escolas umbandistas de todos esses segmentos que eu acabei de mostrar para vocês. Só que, ao invés de nós entendermos essas escolas como verdadeiras riquezas que nós temos dentro da nossa Umbanda, né, como eixo principal, né, se desdobrando nessas escolas todas, a gente se apega, sai da essência e aí se apega à forma, e essa forma tem, olha gente, desdobramentos muito complicados. A começar pelos rótulos. Esses rótulos, isso aí vamos dizer assim, é mania do ser humano, né? Querer rotular, dando como desculpa, muitas vezes, que precisamos identificar o segmento umbandista, né? Aí se criam rótulos preconceituosos do tipo, olha, umbanda branca, umbanda cristã, umbanda traçada, umbanda pé no chão, umbanda omblé, umbanda esotérica, entre outros. E isso não nos une de forma nenhuma. Isso só nos separa, isso só nos desagrega. Precisamos trabalhar, meus irmãos, ao invés disso, precisamos trabalhar a nossa essência. Quer ver uma proposta que eu vou fazer para vocês? Existem alguns tópicos que, se vocês repararem, fazem parte dessa essência e que nos une completamente. Quer ver? Primeiro, a nossa religião é monoteísta. Todo mundo concorda com isso. Nós adoramos apenas um Deus. Pelo amor de Deus, tá? Orixás não são deuses. Orixás são enviados do nosso mestre maior. Orixás são forças presentes na natureza. Deus para nós é um só. Não importa se a gente vai chamar de Zambi, sei lá, de Oxalá, de Olodumare, de Olorum, não importa. Deus, dentro da Umbanda, é um só. Ela é, outro ponto de convergência, gente, ela é universalista. Ela recebeu influências de vários segmentos. Olha aí, olha, outro tópico que a gente concorda, que a gente caminha junto. Outra proposta também, a trilogia do trabalho umbandista. Vê se não é isso, olha. Espiritualidade,
assistência e a corrente mediúnica. Isso todo terreiro tem que ter. Não é assim? Isso é a trilogia que envolve o trabalho de Umbanda. Mais alguma coisa que nos une, que nos identifica. Outra coisa também que é uma condição sine qua, eu tenho certeza na totalidade das casas, o trabalho sendo realizado com ética. Isso todo mundo concorda. Não é assim, gente? Buscar a retidão dentro do trabalho, né? Os bons propósitos, o acolhimento, né? E agora, principalmente, um tópico que eu acho que é unanimidade, né, gente, dentro das nossas tradições. Quando as entidades estão em terra trabalhando, o princípio caridade é único. Olha só quanta coisa que nos une. Quando a gente enxerga a Umbanda a partir dessas essências, disso que eu acabei de falar, sabe o que você vai sentir dentro de si? Que a casa do seu irmão, do seu vizinho, é a continuidade da sua casa espiritual. Agora, se você sai da essência, que é isso que eu acabei de passar para vocês, e você vai para o mundo das formas, aí tudo se perde, gente. Aí o trabalho se perde. Aí a gente começa a ouvir assim, não, parece que são os donos da Umbanda, né, gente? Na Umbanda não tem matança. Olha aí. Primeiro lugar, realmente não tem. Já explicamos isso em outros vídeos. Matança existe na Seara, na Friboi, na Perdigão. Lá é que existe matança. Dentro das nossas tradições existe a sacralização animal. Aliás, não só dentro das nossas tradições, já explicamos isso em outros vídeos. Em tradições como judaísmo, islamismo, faz parte do rito, tá? Então, o que existe em algumas escolas umbandistas é a sacralização animal e temos que ter todo respeito por isso. Outra, vem aquelas frases, na Umbanda nada se cobra. Olha aí, gente. Eu já vi casas de Umbanda cobrando e tirando pessoas do caminho do vício, tirando pessoas do caminho do suicídio. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou apontar para aquela casa dizendo que aquela casa não é Umbanda? Eu tenho direito de fazer isso, gente? Já ouvi também, na Umbanda não tem jogo de búzios. Na escola onde eu me iniciei por 26 anos, Templo Umbandista Caminho da Luz, cansei de ver entidades de Umbanda trabalhando com búzios caritativamente. E eu vou dizer que aquilo não é Umbanda, gente? Pelo amor de Deus. Quem é que pode falar pela Umbanda? Quem? Me diz. Toda vez que nos perguntam, nos fazem uma pergunta, Luiz, a Umbanda isso, aquilo, aquilo outro, a minha primeira coisa que eu falo, quem me acompanha sabe disso, eu tenho que falar pela minha casa. Eu não posso, eu não tenho direito de falar pela Umbanda. Eu só tenho o direito de falar sobre aquilo que é praticado dentro dos limites físicos da minha casa. É ou não é? Agora, vamos propor um raciocínio. Eu vou trazer aqui para vocês agora uma ferramenta para que você veja as escolas umbandistas em geral, né, como a continuação da Umbanda praticada na sua casa e algumas realidades ligadas a isso. Olha só, reparem nesse desenho, vou explicar tudo que está aqui dentro, gente. Aqui nós temos um círculo. Este círculo é formado por pedacinhos. Aqui eu tenho a letra A, que é uma escola umbandista A, uma escola umbandista B, uma escola umbandista C, D, E, F, G
E agora, uma outra que eu não coloquei letra nenhuma e tem o ponto de interrogação. Por que será esse ponto de interrogação? É porque a Umbanda ainda é um processo em construção, segundo dizem os nossos amigos espirituais. Então aqui fica o ponto de interrogação para o que vem aí pela frente. E aí o que acontece? Em cada uma dessas escolas que aqui vocês estão vendo de A a G, reparem que vocês têm um círculo maior aqui com setas do lado, que são as pessoas estudando a Umbanda na sua forma ou nas suas formas. São as escolas umbandistas estudando as suas próprias formas. Num determinado momento da caminhada, cada escola umbandista resolve caminhar, olha que tem uma outra seta mostrando este núcleo principal que eu estou chamando de Umbanda na essência. A escola umbandista caminha para esse núcleo. Quando ela caminha, quando ela resolve vir estudar a Umbanda na essência, ela sai dessa periferia aqui do lado e vem para um círculo menor. Aí eu vou perguntar a vocês, você está mais perto da Umbanda na essência, por que razão? Porque você resolveu sair da periferia para o centro através do estudo. E aí eu trago esta frase que aqui está para vocês, que o conhecimento nos faz valorizar a essência em detrimento das formas. E aí, meus irmãos, a construção de uma relação intrarreligiosa, respeitosa, fraterna, não é assim? Passa pela necessidade de nós termos isso aqui, ó, a nossa mente aberta. Existe uma encruzilhada mental onde nós continuamos acreditando que só o nosso terreiro faz a Umbanda certa, ou vamos finalmente compreender que a diversidade, ela é uma realidade e uma necessidade que constroem o nosso movimento umbandista na atualidade. Queridos irmãos, nossas escolas umbandistas são flores dos mais variados matizes, indiscutivelmente cumprindo funções específicas. E aí, no próximo episódio do Conversa Franca de Umbanda, estaremos falando com vocês sobre a relação interreligiosa, ou seja, da Umbanda com outras religiões, ok? Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!